Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje a nossa aula é sobre urbanização. Assunto de grande importância no vestibular, é uma continuação de alguns conceitos urbanos. Lembrando o seguinte, se inscreva no canal, ative lá o sininho, dê lá o joinha pra gente continuar fazendo aulas como essa. E urbanização, como eu falei, assunto de grande importância para o vestibular. Bom, vamos começar a nossa aula. Urbanização, e eu trago dois conceitos importantes nesse processo. O conceito de metropolização e o conceito de desmetropolização. Você fala assim, é um diferente do outro, Roberto? Não, não é um diferente do outro. Na verdade, são dois conceitos bem distintos, mas que se aproximam na questão urbana. São fenômenos urbanos bons para a gente entender. Primeiro o seguinte, metropolização. Quando você fala assim, já sei, Roberto, é o crescimento da metrópole. Calma, galera, calma. Não somente o crescimento da metrópole. Eu acho que é importante a gente analisar outra coisa. Por quê? Porque olha só, eu coloco aqui, metrópole. O que é metrópole? Eu, por exemplo, vivo numa metrópole. Talvez você aí viva numa cidade média, uma cidade pequena. Qual a característica da metrópole em relação a outras cidades? Ela vai apresentar mais serviços, comércio, transporte, uma rede urbana muito mais articulada. Isso diferencia de outras cidades no processo de oferta. Aqui, por exemplo, eu coloco assim, metrópole, área de polarização e uma rede urbana articulada e uma área de polarização. Por quê? Porque ela influencia outras cidades. Quantas pessoas saem de outros municípios para vir para o meu município? Eu moro no Rio de Janeiro. Então, quantas pessoas saem dos municípios vizinhos para vir trabalhar aqui, para vir estudar aqui, ou comprar determinadas coisas aqui, ou, de uma certa forma, fazer ou utilizar certos serviços aqui? Muita gente, por exemplo, utiliza os hospitais desse grande centro urbano. Entende o que é a metrópole? Então, quando eu falo de metropolização, eu estou falando de um cunho acima. Não só do crescimento da metrópole, no crescimento urbano, do crescimento da própria cidade, e já posso falar que o Rio de Janeiro tem mais de 7 milhões de habitantes aproximadamente. Isso mostra que a nossa metrópole é uma metrópole robusta em termos de população, mas não só isso, mas também influenciando as outras cidades. No momento que eu começo a ofertar serviços, emprego ou outras atividades comerciais ou não comerciais que atraem a população de outras cidades, eu começo a polarizar. Eu passo a ser uma área de grande importância naquela região. Isso quer dizer o quê? Que essa metropolização ela ocorre quando a metrópole começa a crescer e começa a influenciar ainda mais as outras cidades. Isso acontece com o Rio de Janeiro e muito. É só a gente observar o trânsito que existe, o pessoal que não mora no Rio. A gente tem municípios vizinhos que saem, vou dar um exemplo, Niterói, você tem a Baía de Guanabara, então você tem uma ponte. Então, de manhã, esse trânsito fica abarrotado e na volta do trabalho também. Então você tem um fluxo de população, e aí você vai entender quando eu falar sobre redes, a gente tem um videozinho sobre redes que é muito importante, e aí você vai ver o seguinte, olha, a população vindo para o Rio de Janeiro e voltando para a cidade de origem. É o que a gente chama de migração pendular, é a migração do dia de trabalho, é aquela migração que você sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E você vê muito isso nos outros municípios. Por isso que o Rio de Janeiro se tornou uma área polarizada e é uma metrópole de polarização. E a gente pode chamar de metropolização. Ok, beleza. Então, Roberto, quando essa metrópole perde esse poder, ocorre a desmetropolização? Não, não é isso. A ideia não é essa, galera. A ideia é a seguinte, a metropolização, o processo de metropolização, não só o crescimento urbano, mas a polarização. A desmetropolização, que a gente está colocando aqui, a desmetropolização vamos colocar, vou voltar aqui um pouquinho, é a involução metropolitana, que eu coloco aqui, porque você vai ouvir falar tanto da desmetropolização quanto da involução metropolitana. E quando eu falo de involução, Roberto, você está diminuindo, você está deixando de evoluir. Aí sim. Diminuir eu posso falar que não, mas deixando de evoluir sim, é importante. É um fenômeno que faz o seguinte, devido à desconcentração das indústrias, isso nós falamos bastante, devido à desconcentração da indústria, que é um fenômeno muito comum nos últimos anos, as cidades pequenas e médias começam a receber essas indústrias porque são mais baratas e, consequentemente, junto com essas indústrias, a população está indo.
A população vai de acordo com a localização dessas indústrias. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, as indústrias que foram para o Nordeste, ou seja, a população seguiu essas indústrias para quê? Para oferta de emprego, né? Para geração de emprego. Muitas vezes, olha só, a nossa indústria vai mudar para tal lugar, você vai também? Vou, claro que eu vou. E aí, o que acontece? Quando essas indústrias começam a se fixar nessas cidades médias e pequenas, essas cidades médias e pequenas começam a crescer e começam a ter uma condição até de vida melhor. E aí, na comparação, agora presta atenção, na comparação dos dois fenômenos, ou na comparação entre a metrópole e as cidades médias e pequenas, o que acontece? As cidades médias e pequenas crescem mais do que a metrópole. Não que a metrópole parou de crescer, não que a metrópole diminuiu, mas as cidades médias e pequenas passaram a crescer mais do que a metrópole. E aí nós chamamos isso de desmetropolização. Ou seja, é o fenômeno que as pequenas e médias cidades passam a crescer mais do que as metrópoles, influenciada por vários fatores, inclusive pelo processo de desconcentração da indústria. Então, é muito importante a gente analisar isso. E aqui eu faço essa comparação, porque eu tenho a metrópole, que sempre foi imponente, a metropolização, e eu tenho agora uma desconcentração dessa indústria, que está indo para outros locais de menos, né, de menor impacto, ou talvez de pequenas e médias cidades, que está fazendo com que essas pequenas e médias cidades cresçam. E aí digo o seguinte, aqui no Rio de Janeiro eu tenho um exemplo, no estado do Rio de Janeiro eu tenho um exemplo. As cidades do norte fluminense devido ao petróleo. A indústria petrolífera foi para lá. Macaé, Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã. Muitos estão ouvindo falar, assim, falam, que isso, Roberto? São municípios do estado do Rio de Janeiro que cresceram baseado na indústria do petróleo. Quando o petróleo começa a enfraquecer economicamente devido à queda do preço do petróleo, isso muito está relacionado à atuação norte-americana no Iraque contra o Estado Islâmico, e aí realmente essa é uma consequência também, é uma influência norte-americana para você reduzir o preço do barril e o Estado Islâmico não ganhar dinheiro, consequentemente afeta também a gente. Não só o Brasil, mas afeta o Estado do Rio de Janeiro primordialmente. E aí essas cidades, que eram cidades que estavam glamourosas e crescendo, passaram a ser cidades com problemas financeiros e a população começou a voltar também para a região metropolitana ou para a área da metrópole. E eu já citei uma coisa assim, pô, região metropolitana, Roberto? Bom, já coloquei aqui definição também. O que é a região metropolitana? E tem uma curiosidade para falar sobre ela. Porque região metropolitana, muita gente fala assim, já sei, Roberto, é a região da metrópole. Não só a região da metrópole, é a região que a metrópole polariza, que tem a influência da metrópole. E nós chamamos essa região de região metropolitana. Mas isso não é uma coisa que surgiu assim do nada. Na verdade, isso foi uma lei criada ainda no governo militar, só que hoje, é claro, o próprio Estado pode delimitar a sua região metropolitana. Mas anteriormente foi uma lei criada pelo governo, na época, o governo militar. E o mais engraçado é o seguinte, e essa lei tem muito a ver com o próprio Estado do Rio de Janeiro. Como assim Estado do Rio de Janeiro? Porque depois que a capital foi para Brasília, a capital era no Rio de Janeiro, depois que a capital foi para Brasília, nós nos tornamos, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, nós nos tornamos o que a gente chama de Estado da Guanabara. E antigamente tinha Estado do Rio de Janeiro e Estado da Guanabara. Ou seja, eram dois estados diferentes. No momento em que você quer consolidar um estado único, o que acontece? Se cria a região metropolitana também. Para quê? Para que o Rio de Janeiro seja a metrópole, a capital, e a região, a sede, o polo da região metropolitana. Então se cria isso. Com esse intuito também, na verdade, na década de 70. É mais ou menos dessa forma. Mas foi uma lei, que hoje, é claro, ela tem uma flexibilidade em relação aos próprios estados. Então a gente já conseguiu entender alguns elementos. Eu não coloquei aqui megalópole. Aí muita gente fala assim, Roberto, você não colocou megalópole, não colocou as cidades grandes, ou a cidade global, etc. A gente vai falar isso numa próxima aula, sim, porque a gente tem que falar sobre hierarquia urbana. Aqui a gente está colocando alguns conceitos que são importantes, e todos relacionados com a própria metrópole. Não que a megalópole não seja, ela é também. A gente precisa falar de outros componentes, outros conceitos que também são importantes. E aí eu coloco alguns conceitos relacionados às cidades, às grandes cidades. E esses conceitos estão muito relacionados ao crescimento dessa cidade de forma desordenada. Que infelizmente é o meu caso aqui, é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de muitas outras cidades do Brasil, ou de países mais subdesenvolvidos, ou países em desenvolvimento, como eu gosto de chamar. O conceito que se enquadra
infelizmente, está muito relacionado a essa desigualdade dentro da própria cidade. Uma cidade que nós chamamos de partida. A cidade dos ricos e a cidade dos pobres. Então, o conceito está muito relacionado a isso. Vamos lá. Que conceitos são esses? Ou que algumas questões de cidade são essas? Eu tentei citar algumas aqui que eu acho de grande importância para a gente saber. Por quê? Quando você cobra uma prova, e aí eu vou dar o exemplo do próprio Enem, que a gente tem inúmeras dicas importantes para ele, aqui o Enem ele vai cobrar algumas coisas relacionadas ao Brasil, não a outros países. Ah, eu tenho que decorar qual é a megalópole dos Estados Unidos, ou as megalópoles norte-americanas. Não, galera, não. Eu tenho que entender um pouquinho do Brasil. Saber o que é megalópole, citar alguma megalópole no mundo, sim, é até importante. Mas conceitos do Brasil são importantes. E aí eu tenho o primeiro conceito que muita gente nunca ouviu falar, chamado de macrocefalia urbana. Você fala, macrocefalia, que negócio é esse? Macrocefalia eu já ouvi. É aquele negócio da grande, cabeça grande, isso. Mas urbana, como é que é isso? Vou dar um exemplo do próprio Rio de Janeiro. Imagina, eu tenho 92 municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Desses 92 municípios, um município, o Rio de Janeiro, tem quase 50% da população. Como assim, Roberto? A população não é distribuída pelos municípios? Não. A maioria dos municípios, de uma certa forma, tem populações pequenas. Um ou outro você tem uma população um pouco maior, principalmente na região metropolitana, mas o município do Rio de Janeiro tem aproximadamente 7 milhões de habitantes, com o estado tendo 17, 16 e alguma coisa, quase 17. Ou seja, não são 50%, mas está muito próximo dos 40% aí nessa brincadeira. E aí, isso é concentrar boa parte da população num só município. É o que nós chamamos de macrocefalia. Essa cidade passa a ser uma cidade grande, com uma grande população, com problemas de infraestrutura, é claro, porque a população é muito grande. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas cabem na sua cidade? Vocês sabem? A gente não sabe quantas pessoas cabem. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro não cabem 7 milhões de pessoas. Mas existe e a população está crescendo. Ou eu digo, não cabem 7 milhões de pessoas de forma organizada. Por quê? Porque eu tenho uma cidade, como eu falei, partida. Eu tenho uma cidade desorganizada e tenho uma cidade organizada. Eu tenho uma cidade formal e uma cidade informal. São características muito comuns desse tipo de urbanização, dos países mais pobres, dos países em desenvolvimento. E aqui é um grande exemplo disso. Onde, se você olhar nos outros países, há uma distribuição melhor da população pelas cidades. Aqui a gente tem a concentração. Até São Paulo não tem uma concentração tão grande quanto tem no Rio de Janeiro. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, na capital, sei lá, tem 11, 12, ou seja, uns 20%, 25%, 26%. Nós temos uma concentração muito grande e já foi pior no Rio. Tá? Isso nós chamamos de macrocefalia. É um problema? É um problema, claro, porque isso afeta diretamente a infraestrutura. O segundo é periferização, que tem muito a ver com isso também. Roberto, já sei o que é periferia. Quando eu falei da migração, periferia-centro e centro-periferia, que é a migração pendular, que já caiu em vestibular também, a periferização é esse grande exemplo. O cara vai morando cada vez mais longe do centro. Por quê? É o lugar mais barato, é o lugar que ele vai pagar menos impostos, muitas vezes, ou que não vai pagar determinados tributos, e, consequentemente, para ele, que é um trabalhador assalariado, é extremamente necessário fazer isso. Eu não vou conseguir morar próximo ao centro, ou centro econômico, etc., porque ali no centro econômico é caro. Muita gente fala que Nova York é extremamente caro. Mas quando você vai para a periferia, essa periferia é mais barata. Isso você vai encontrar em qualquer cidade. A periferização ela só se concretiza mais forte porque a gente observa as áreas dos bairros mais pobres e as áreas dos bairros mais ricos. A gente falava que no Rio de Janeiro você tinha ido a Zona Norte e a Zona Sul. Por isso que a gente coloca lá, fora do centro, bairros mais afastados, com até segregação. Segregação socioeconômica, tá bom? Então a periferização seria isso. Agora, a verticalização, eu acho que o nome já diz isso, e eu já tenho questões muito fortes para provas também relacionadas ao vestibular com isso. O que é verticalização? Quando você chega no centro da cidade e você olha um prédio de 30 andares, esse é o exemplo da verticalização. Mas por que, Roberto, um prédio de 30 andares? É a valorização do espaço urbano. Você está construindo num espaço curto inúmeras propriedades, salas ou apartamentos, etc., mas num espaço menor. Porque se a gente pensar antigamente, como é que era? Aquela casa, mais outra casa, mas só habitava uma família ali.
Naquele prédio de 30 andares podem habitar, sei lá, 200 famílias, 300 famílias. Viu a diferença? Viu a valorização desse espaço? Como é que isso está acontecendo? E além disso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, numa outra aula, dessa questão da própria especulação imobiliária, já que a gente também tem isso em relação aos espaços que estão sendo construídos. E esse é um aspecto muito interessante que vem acontecendo nos grandes centros urbanos. E para a gente finalizar, é claro, uma das questões que muita gente fala, que é muito importante também para o vestibular, é a gentrificação. E o termo, muita gente nunca ouviu falar sobre isso, tá? E muita gente fala para mim assim, Roberto, gentrificação, que negócio é esse? Tem a ver com gente, tudo bem, tem a ver. Mas o que é gentrificação? Então, um nome meio complicado. Bom, pensa o seguinte, você mora num bairro pobre, há um mercadinho ali, você compra até barato, você tem aquele rapazinho que vende cachorro-quente, você compra também com preço bom e etc. De repente, tanto a iniciativa privada quanto o governo pode fazer uma grande obra ali naquela sua região e montar, por exemplo, um shopping center excelente ou um parque temático maravilhoso. O que vai acontecer com aquela sua região? Ela vai começar a se valorizar. E quando você olha para o lado, aquele mercadinho que era barato virou um mercado muito mais estruturado, com preços maiores. O rapazinho do cachorro-quente, que vendia aquele cachorro-quente barato, já está colocando um preço em cima porque muita gente frequenta aquele shopping center glamuroso. O seu aluguel, que era um aluguel barato, passou a ser um aluguel caro. E no momento que isso acontece, você, que é assalariado, que é mais pobre, tem que sair dali. Esse processo nós chamamos de gentrificação. E um exemplo que eu dou muito, e assim muita gente fala, acho que no Brasil todo, é a construção do estádio do Corinthians, em Itaquera, que era uma região muito pobre, tá? No momento que constrói o estádio do Corinthians, aquela região supervaloriza. E as pessoas mais pobres que viviam ali tiveram que sair, porque os aluguéis ficam mais caros, as despesas ficam mais caras. E esse é um grande problema. Como as despesas ficam mais caras, a população mais pobre tem que ir embora. Isso nós chamamos de gentrificação. E aí eu coloco aqui, ó, o enobrecimento do urbano, né, do espaço urbano, como consequência da segregação. Porque aquelas pessoas passam assim, olha, você não pode mais morar aqui, aqui ficou caro. Então são conceitos urbanos que são muito importantes, que a gente vê no nosso dia a dia. E isso a gente tem que levar, porque a gente está vendo isso no nosso cotidiano. Tanto quando a gente vai ao shopping, como eu falei, como a gente vai num outro município, quando a gente está no centro da cidade, ou seja, a gente observa esse processo o tempo todo. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. E é claro, como eu falei no início, se inscreva no canal, ative lá o sininho. É muito importante para a gente continuar fazendo essas aulas. Até a próxima aula, galera. Um abraço.